Bom dia. Bom dia, bom dia. Aê. Bora lá, pessoal chegando. Vamos começar a nossa live de hoje, quarta-feira. Bom dia, Érica. Bom dia, Janice. Já compartilha essa live, já chama mais pessoas, que hoje é babadeira. Tá muito legal. Muito bom mesmo. Bom dia, bom dia. Para a musiquinha aqui, já vou começar, tá? Vão compartilhando essa live já, chama mais pessoas. A gente tem muita coisa para mudar aqui. Muito bem, vamos lá. Então assim, gente, olha. Hoje a gente vai falar do quanto a gente... O poder do não pode. Olha só, não é nem o poder daquilo que a gente fala que pode, mas o poder do não pode. Que é a mesma coisa. O que acontece? Eu quero trazer várias variações, diversas variações de formas onde a gente fala não posso. E o que acontece? Nós estamos condicionados a falar, a achar que tudo vai ser difícil, que tudo tem que ser difícil, que a vida é uma luta e que não é pra nós. E aí a gente vive dizendo não posso, depois eu faço, deixa pra depois, já não é mais o momento. E existem diversas variações que a gente nega as possibilidades na nossa vida. E aqui é pra gente começar agora a ter clareza aonde eu tô negando, aonde que eu tô negando as possibilidades na minha vida, toda vez que eu afirmo, porque a gente tá, de certa forma, afirmando alguma coisa. Eu não posso. E a gente foi realmente treinado a pensar no negativo. A gente foi treinado que não é assim tão fácil. E eu não tô dizendo também que vai ser do dia pra noite. Eu sempre falo isso. A gente precisa entender o seguinte. Há um tempo atrás, acreditava-se que não haveria mais, depois de uma certa idade, não haveria mais como mudar a nossa cabeça, que não teria mais como aprender nada novo, que esses caminhos neurais não se refaziam. E então recentemente, não tão recente, mas houve uma descoberta que sim, que esses caminhos neurais podem ser refeitos. E é sobre isso que a gente sempre tá falando aqui. O nosso pensamento e aquilo que a gente fala geram as nossas emoções, que geram as nossas ações, que criam o nosso resultado. E nós estamos... Imagine o seguinte, imagine que assim, eu sempre dou esse exemplo quando eu quero explicar essa parte, como que funciona as nossas crenças, né? Então, todo mundo tem um mapa de mundo, todo mundo, claro, viveu por situações, os nossos pais passaram por situações e nos repassaram muitos ensinamentos. E as pessoas, de um modo geral, assim, 90% eu acho, não existe uma porcentagem, mas uma porcentagem bem alta, ainda pensa sempre mais no negativo, sempre no impossível, sempre na dificuldade. Então, entende-se que a maioria de nós aprendeu assim também, né? A gente foi ensinado assim também. Isso, desde pequeno, a gente foi repetindo, e depois a gente foi tendo experiências em várias áreas da nossa vida, relacionamentos, financeiro, nos negócios, né? Talvez você teve vontade de abrir um negócio por conta própria, mas não teve muito incentivo.
Já veio ali alguém e falou, olha, é muito difícil, tem muito imposto, sei lá, enfim, né? Empresário no Brasil, não sei o que lá, só se ferra. E aí você foi, além daquilo que você foi aprendendo, você foi passando por experiências, porque isso já estava instalado uma crença ali. Você foi reforçando. Então imagina assim, eu sempre digo que as nossas crenças é mais ou menos assim, é como um caminho no meio da mata. Então, existe um caminho no meio da mata, que é aquilo que a gente já tem instalado, que é a nossa crença. Esse caminho já tá bem pisoteado, ele já tá bem batido, porque toda vez que você pensa em fazer algo, você já pega esse caminho, porque ele é o mais fácil. Entende? Você já conhece, ele é o mais fácil, é o primeiro que você pega. Então, pra gente mudar um caminho, é como se eu tivesse agora que criar uma passagem nova no meio do mato. Num lugar onde eu passei poucas vezes, porque na maioria das vezes que eu pensei em passar, eu desisti. Porque ele ainda tem que ser aberto, talvez ele dê um pouco de trabalho. Então, abrir um caminho novo no meio da mata vai dar um pouco de trabalho. Você vai ter que passar algumas vezes por esse caminho, várias vezes por esse caminho, como você passou pelo outro, até que você pare de passar pelo outro e passe só nesse. E daí, cada vez que você vai passando nesse, ele vai ficando mais fácil e assim você consegue chegar num outro lugar, diferente daquele que você estava chegando antes, tá? Então é isso que eu preciso entender, porque é por repetição, eu preciso sair desse lugar aonde eu tô repetindo sempre os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, porque isso tá criando a minha realidade. E hoje eu decidi fazer essa live do não posso, o poder do não posso, para falar sobre isso, porque ainda tem muitas pessoas no não posso. E eu sei que muitas não estão aqui assistindo essa live porque muitas não têm acesso. Por isso que eu quero que vocês compartilhem. Quanto mais a gente tiver pessoas escolhendo diferente, mais a gente muda essa realidade. Talvez eu não vou mudar a realidade do outro, mas eu mudando a minha. E assim vai, né? E quantas pessoas eu posso convidar para mudar essa realidade também? Começando pelo aquilo que a pessoa pensa. E eu quero convidar vocês, no final dessa live, a fazer um exercício. Tenha um papel na mão, caneta na mão, para anotar. Porque a gente vai fazer isso e vai anotar e você vai deixar num lugar visível. E vai aumentar. Eu sei que com o tempo você vai perceber mais coisas que você tem falado e pensado e que estão enraizadas. Você fez um caminho já com essas falas. Já faz 8 anos que eu comecei a mudar a minha cabeça, muita coisa na minha vida já mudou, mas ainda me pego muitas vezes repetindo alguma coisa lá de trás. E aí, o valor da consciência é você saber como mudar, é poder mudar, é saber que você pode mudar qualquer coisa. E eu não sei se vocês sabem, mas eu já vou aproveitar aqui, inclusive o nosso estado físico tem a ver com a nossa mente, tem muita coisa para ser limpada. E muitas vezes, trabalhando a nossa mentalidade, os nossos pensamentos que estão gerando as emoções, eu caminho para uma cura, sabe? E aí que tá, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, aprofundar sobre isso para começar a entender como a nossa mente é poderosa. A nossa mente é muito poderosa e a gente tá usando ela o tempo todo para o nosso bem ou contra nós. E quanto você tá usando a tua mente contra você? A pergunta é essa: quanto você tá usando a tua mente contra você? Tá? Porque assim, você chegou aqui para criar a tua vida. Você que cria a tua vida. E aí, aonde que a gente tá falando, pensando, tendo emoção. E aí, quando eu falo e penso e tenho emoção, o universo diz amém. Ele só sabe dizer amém para aquilo que você fala. Então, nunca, as coisas que acontecem na nossa vida, nunca é um castigo, nunca é errado, nunca é... O errado que a gente fala é assim, não tá vindo para você porque alguém fez algo para você, tá?
Se aconteceu com você, nós atraímos isso. Só que para que isso pare, eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim. A mudança começa de dentro. Então, quando eu falo assim, não há errado, é para não olhar para o erro das coisas que acontecem e sim olhar para isso como o que isso quer me mostrar. O que essa situação quer me mostrar. E observar como que eu me sinto, observar o que que eu falo, o que que eu penso em relação a tudo. Eu quero aproveitar e indicar um livro aqui para quem quer conhecer um pouco mais sobre as nossas crenças em relação à nossa saúde e mudar isso. E ali não vai ser só a saúde, mas vai ser mais direcionado para isso. É o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, tá? Depois eu boto uma foto do livro aqui para vocês. Eu coloco no Stories, tá? Por quê? Esse livro é incrível e ele não é uma fantasia, ele é estudo, tá? Ele é um cientista que faz, né? Clonagem de células, enfim. Aí você vai lá entender como que funciona tudo isso molecularmente na nossa célula. E é assim que tudo é. Então vamos lá. O que eu quero trazer para vocês hoje? Quais são? Eu quero que você agora comece a observar o que você tem dito não posso. E o que me chamou atenção foi uma pessoa que eu conversei, que na verdade são várias pessoas que eu converso todo dia, né? Que eu converso todo dia, que entram em contato por conta do anúncio do curso de barras. E essa pessoa, ela já tá inscrita, ela já se inscreveu há 2 turmas atrás. Ela se inscreveu na primeira turma, não veio. Então ela já tem a inscrição paga, e daí na segunda turma ela não veio, não pôde vir. E agora eu avisei ela da terceira turma que vai ter na cidade que ela mora. E essa terceira turma vai ser daqui a praticamente 60 dias. Ainda tem 2 meses, né? E eu avisei ela, eu falei, olha, eu agendei nova data, né? E a primeira coisa que ela me disse foi, não posso. E é por questão financeira, ok? Olha, vocês já viram um gol nos 45 do segundo tempo? Tudo é possível até os 45 minutos do segundo tempo. E ainda às vezes tem prorrogação, não tem? Então não tem essa coisa de não posso. É a minha cabeça criando isso. No último curso agora de domingo, veio uma pessoa no domingo de manhã. Até o sábado à noite, ela não sabia se ela ia ter o dinheiro pro curso. Mas ela correu atrás. Na cabeça dela, ela acreditou. Vai dar certo. Vai dar certo. E no domingo de manhã ela me mandou resposta. Helena, eu tô com o dinheiro. Posso ir? Pode vir. Né? Então, até os 45 minutos do segundo tempo. E ainda na prorrogação pode sair gol. Pode sair 1 gol, pode sair 2, pode sair 3. Agora, quando eu falo não posso, o universo já fechou as portas. E quando você não fecha, é você que fecha as portas. Você sabia? É a gente que fecha as portas na nossa vida, das possibilidades. Toda vez que eu penso negativo. Então a gente precisa realmente se policiar. Até o último minuto é possível, tudo é possível. O tempo todo. Não tem impossível. Não existe impossível. As pessoas que, até na apostila de Barros fala assim, né? As pessoas que pensaram, as pessoas que não ouviram é impossível, mudaram o mundo. Vão lá ver a história do Henry Ford. Eu gosto muito da história de vida do Henry Ford. Como que foi? Ele não ouviu é impossível. E uma das frases dele que eu sempre repito se você pensa que você pode, você está certo. Se você pensa que você não pode, você está certo também. Não é verdade? Então o universo ele só te apoia naquilo que você fala. Agora, eu quero que vocês... Eu falei que eu quero que vocês anotem. O que você tem sonhado, olhou, teve vontade de ter, de fazer, seja agora, seja no passado, e você pensou assim, não posso, e abandonou. Muitas pessoas ignoram, olha só, deixa eu só falar uma outra coisa, porque eu vivo isso todos os dias.
Algumas pessoas que falam comigo, perguntando do curso, eu passo todas as informações e quando eu passo o preço, porque geralmente, gente, a dor é ali, no dinheiro. A gente vai inventar outra desculpa, a gente vai falar, não tenho tempo, não sei o que lá. Mas geralmente a questão é a questão financeira. Que não posso fazer aquela viagem, não posso tirar férias, não posso sair do meu trabalho, não é assim? Existem outros, mas eu vou trazer aqui. Mas geralmente a questão é financeira. Você não sai do trabalho que você não gosta por causa do dinheiro. Você não compra aquilo que você gostaria, não faz aquela viagem dos sonhos, ou então o curso que você gostaria de fazer, por causa do dinheiro. Não muda de casa por causa do dinheiro. Não é o dinheiro? Então, geralmente eu não posso vir anexado. Então, ali as pessoas, às vezes, elas perguntam o valor do curso e quando eu passo o valor do curso, elas me bloqueiam. Me bloqueiam. Você vai conversar com elas, perguntar, né? Como tá, como ficou, assim, dessa forma, é fácil pra você pagar e tal. Ela simplesmente te bloqueou. Então, a pergunta é assim, o quanto vocês estão bloqueando os sonhos de vocês? As vontades de vocês. Porque não é sobre, mas não sei se é pra mim. Mas isso aí não é importante. Não é sobre isso. É sobre você saber que você pode. Sabe? É sobre você reconhecer que tá tudo disponível e você pode, se você quiser. Se realmente você virar a chave, você pode ter tudo que você quiser, esbanjar dinheiro se quiser. Você não vê gente esbanjando dinheiro? Por falar nisso, a gente vai ter um workshop sobre isso, tá? Em breve aí eu vou passar a agenda pra gente ver o que tá bloqueando, eu tô bloqueando a prosperidade na minha vida. Quais são meus pensamentos? E aí, às vezes, você tá fazendo isso. Simplesmente você olhou, achou legal, falou, seria legal fazer. E se você não precisasse pensar que se tem ou não tem dinheiro? Se você simplesmente soubesse que você pode, que é possível. Só que assim, a partir do momento que bloqueia, você fecha. Olha só, eu trago exemplos para que você comece a entender. Assim, ali mesmo no curso de barras, né? Vamos lá. Ok, o dinheiro é um empecilho agora, mas não vai ser a vida toda. A situação atual não é definitiva. A não ser que você não mude nada. Existem tantas outras possibilidades dela estar aprendendo ferramentas do Axis, ou ferramentas não só do Axis, nas lives. Eu tenho uma introdução gratuita que eu ensino um monte de coisa, mas ela simplesmente me bloqueou. Vocês conseguem perceber? E não é uma, é várias pessoas, elas simplesmente bloqueiam. Eu tenho muita vontade de fazer o curso, tem as perguntas, tem o mantra, são coisas que eu ensino para as pessoas. Se elas me respondem, não me bloqueiam e me dão a possibilidade de conversar, eu ensino elas a usar as ferramentas para mudar isso. Só que se ela me bloqueia, eu não tenho nem como passar isso, eu não tenho nem como passar uma possibilidade para ela. Então, o quanto às vezes a gente está bloqueando, simplesmente eu ignoro, eu falo assim, não é para mim e viro as costas. Eu nunca mais olho para isso, eu não deixo o universo me mostrar as possibilidades. Porque o universo está cheio de possibilidades para aquilo que você sonha ter na sua vida. Seja um negócio, seja mais dinheiro, seja uma viagem, seja um relacionamento, seja o corpo que você gostaria de ter, seja na saúde. Existem infinitas possibilidades, mas quando você fala isso é assim e ponto, é essa a realidade que você está criando. Então, o que você tem falado? Vamos lá, anotem aí, escrevam aí para não esquecer. E como eu falei, a lista vai aumentando. O que você tem falado quando você quer comprar alguma coisa e não tem o dinheiro? Naquele momento você não tem. O que você tem falado ou feito? Você fala, é muito caro, não é para mim? Olha o preço disso, olha que loucura isso.
Credo, pra que cobrar tanto? Não é? O curso de base vem assim, ó, mas tudo isso pra um dia. Aqui eu tô falando, falei do curso, né? Mas que outra coisa você gostaria? Um carro, vamos lá. Talvez você gostaria de ter um carro diferente, você fala assim, não, mas você já viu quanto que é o imposto? Você já viu quanto que é como ele consome? Ou talvez seja aquela casa dos sonhos e você fala assim, nossa, mas aí eu vou ter que ter uma empregada. Quem vai limpar tudo esses vidros? Só vai me dar trabalho. Ou, tô colocando uns exemplos aqui, ou ainda, você diz assim, não, isso aí é inacessível, não é pra mim. Nossa, não tem como. Ou ainda, na área profissional, não tem cliente, não tá vindo cliente, as pessoas estão todas sem dinheiro, o que você tá falando? Lembra que eu falei que dentro do não posso, que a gente fala, existem as diversas variações, são formas de dizer eu não posso. Então você quer começar a atender, ou você tá atendendo já, mas você tá dizendo o tempo todo que cliente é difícil. Você não tem coragem de falar o preço. Você não tem coragem de aumentar o seu preço. Mas se eu aumentar, eu vou perder meus clientes. Você nem tem. Você tá com medo de aumentar. Você tá com medo. Você tem que mudar aqui dentro. Onde está? E como que a gente muda? Com as perguntas. Aonde estão as pessoas que estão dispostas a pagar por isso que eu tenho para oferecer? Como eu posso me sobrecriar todo dia? Como eu posso fazer melhor cada dia? É sobre você. É sobre você ser o imã que atrai as pessoas que querem aquilo que você tem para oferecer. Agora, a partir do momento que você fala assim, não dá. Se eu aumentar eu perco os clientes, você já determinou. Não tem cliente para todo mundo, já determinou. Ou você fala assim, as pessoas não gostam, não acreditam nisso que eu faço. Você já determinou. Você tem que fazer as perguntas. Depois eu vou tirar uma pergunta aqui da nossa caixinha. Aqui eu tô trazendo algumas pra você. Mas o que você tem falado? Então, no seu negócio. Não, eu vou ficar no meu emprego porque é melhor. Aqui tá ruim. Aqui tá ruim. Mas é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. É aquela falsa segurança. Eu vou ficar no meu emprego porque aqui, pelo menos no final do mês, eu tenho alguma coisa garantida. Sendo que você não gosta nada do seu emprego, sendo que você passa mal no domingo à noite, porque você lembra que na segunda você tem que trabalhar, sendo que você tá sobrecarregada, sendo que você nem tá percebendo, mas tá adoecendo. Mas você quer ficar lá, porque no final do mês tem um garantido. Tudo que você fala, você cria, por causa da emoção que tem aí. Nos relacionamentos, vamos lá. Homens são todos iguais. Relacionamento não é pra mim. Eu só atraio gente complicada. Eu só atraio homem que não presta. Homem bom tá casado. O que vocês têm repetido? É o poder da fala. O que vocês têm repetido sobre relacionamentos? Ou talvez você tá num relacionamento e você tá dizendo o meu relacionamento é complicado, sempre tenho que ceder, ele nunca me respeita, ele não me valoriza, ele não é carinhoso. O que você tem falado sobre o teu relacionamento? E sobre os teus sonhos? Já passei da idade. Não. Isso aí agora já é muito difícil. Agora não adianta nem começar. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não sou capaz, eu não sou muito inteligente para isso. Eu não sou empreendedora. Eu não tenho o perfil de empreendedora. Eu não sou corajosa. Assim, né? Eu fui jogando aqui vários exemplos. O que você tem? Se você conseguir lembrar de pelo menos 5 coisas hoje que você tem falado sobre o dinheiro, sobre os seus sonhos, sobre relacionamentos, sobre a sua vida, que você tá, sobre o seu corpo. Olha só, tudo que eu como, engorda até da água.
engordo até do alface. O que você tem repetido? As suas células, elas escutam. Tudo que você fala tá criando um caminho neural. Tudo que você fala tá criando a sua vida. Tudo que você pensa tá criando a sua vida. Então, o que você... Conseguiram anotar 5 aí? Conta pra mim. Conseguiram lembrar de 5 coisas que vocês têm falado? Quantas de vocês foram agora, recentemente talvez, numa loja, ouviram alguma coisa que gostariam de comprar e falaram, não tenho o dinheiro. E simplesmente viraram as costas e nunca mais olharam pra isso. Quantas de vocês, olha só, olha como vai vindo, né? Essa semana eu conversei com uma amiga minha e ela comprou uma saia linda, linda, ela foi me mostrar num brechó. E ela me contando que a saia é maravilhosa, tá? A saia é maravilhosa. E ela me falou ali o preço que ela pagou e tal. E dela falou assim, Helena, você acredita que eu fui no shopping, depois de ter comprado essa saia, eu nem sabia que essa saia era de marca. Eu fui no shopping, eu tava me servindo no buffet, e a menina do buffet falou assim, depois, vai conhecer a loja que eu trabalho. Você tem, acho que ela disse assim, acho que vai ter muito a ver com você. Só que ela não tava vestindo a saia não, nada, né? Ela tava normal. E a menina do buffet falou, vai conhecer tal loja que eu trabalho lá e acho que essa saia vai... essa loja vai combinar com você. Ela falou assim, que ela foi na loja que a menina falou, depois de almoçar. E ela olhou os preços da vitrine, ela falou, Helena, me deu um negócio ruim. Porque uma peça de roupa era mais de R$1.000. E essa menina me convidou pra ir conhecer a loja que ela trabalha, porque ela olhou pra mim e falou que eu tinha perfil, né, pras roupas que tem lá. Daí ela falou assim, eu fiquei confusa, porque eu nunca vi essa loja. Eu já fui tantas vezes no shopping, e essa loja tava lá, e eu nunca olhei nem na vitrine. Então, olha só. E ela comentou que as roupas realmente são lindas, são roupas diferentes, são roupas lindas. Então, olha só, se ela não tivesse se aberto para as infinitas possibilidades, aqui parece até que aconteceu o inverso, né? Primeiro ela comprou uma saia que ela nem sabia que era de marca, né? Que era de marca tão cara, digamos assim, por um preço ótimo, que ela comprou num brechó, que agora tá na moda os brechó, né? E depois ela foi saber o quanto valia essa saia e ela não tinha nunca visto essa loja, ou seja, ela tá caminhando para possibilidades diferentes sem saber. Né? É claro que ela é uma pessoa bem consciente, mas assim, ela tá caminhando para essas possibilidades, ela nem sabia, mas ela tá caminhando. Mas percebe como a gente logo fecha. Quantas vezes a gente olhou para uma loja, olhou na vitrine, olhou o preço e virou as costas, nunca mais voltou. Né? Porque achou que não pode ter aquilo. E não pensou nas infinitas possibilidades que tem. Porque existem. Elas existem. E elas estão disponíveis. Então, olha lá, ó, tá fazendo sentido, né? É isso aí. Essas são as trilhas neurais que a gente precisa mudar. Parar de falar que não posso, que não é pra mim, que é caro, que dá muito trabalho, que eu não tenho perfil, que eu tenho que garantir o mínimo. A gente precisa começar a mudar aquilo que a gente tá pensando e o que tá falando. Então, a pergunta é, depois que vocês anotaram aí algumas das coisas que aconteceram com vocês, do que vocês têm repetido ou falado, vocês vão colocar o seguinte. Como que é o exercício que vocês vão fazer para cada vez que vocês falar eu não posso nas suas diversas variações, tá? Todas as vezes que você falar ou pensar não é pra mim, não posso, ou seja lá o que for que você tá achando que é difícil pra você, você vai repetir, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E vai ficar repetindo em cima disso toda vez. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Essas palavras são mágicas.
Eu já fiz o teste muscular. Vocês podem fazer, vocês que fizeram o curso de barras comigo, vocês que sabem fazer o teste muscular, vocês podem fazer o teste muscular. Quando você fala, tá muito caro, e você testa a crença no seu corpo, lá no teste muscular, ele vai dizer sim, que a crença está aí. Quando você repete umas 10 vezes, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista para essa crença, e testa de novo lá no teste muscular, ele vai dizer não. Vai ter saído a crença. Só que ela volta. Sabe por quê? Caminho neural. Lembra que eu falei que o caminho neural é o mais fácil? Aquele caminho antigo é o mais fácil porque ele tá bem pisado no meio da mata? Então a gente tende sempre a voltar por aquele caminho. Então, toda vez. Então não é uma vez fazendo que tudo já vai mudar. Tudo começa a mudar, tá? É um processo. E a gente vai virando várias chaves na nossa vida, várias chaves o tempo todo, usando esses exercícios para mudar o caminho neural. Aí sim, vai chegar uma hora que você vai usar só o caminho novo, que é quando as coisas começam a mudar, tá? Então tem coisas que começam a mudar muito rápido, mas tem coisas que vai demorar um pouco mais e é assim mesmo, não pode desistir, tá? Então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Cada vez que você disser não posso, toda vez que você virar as costas, toda vez que você fechar todas as possibilidades. Cada vez que você achar que não é pra você, cada vez que você achar que é difícil, cada vez que você achar que qualquer coisa que você tá negando, que você gostaria de ter, mas você tá negando. Seja relacionamento, seja viagem, seja com o seu corpo, o que você tá repetindo, tá? E aí você vai usar as duas perguntas. Essas perguntas assim. Por que esse negócio tá saindo? Peraí que eu anotei. Se eu pudesse... E se eu... Gente, que coisa! Acho que tem alguma coisa apertando aqui, peraí. Se eu pudesse, o que seria possível? E se eu acreditasse que eu posso, o que mais é possível? Gente, não tá aparecendo aqui, simplesmente. Tá bom. Universo. Como seria se eu pudesse? O que mais é possível que eu nunca considerei? Você vai colocar essa frase embaixo. O que eu posso escolher hoje que vai além disso? Me mostre as infinitas possibilidades, por favor. Universo, como seria se eu pudesse? O que mais é possível que eu sequer considerei? O que eu posso escolher hoje que vai além disso? E me mostre as infinitas possibilidades. O que fazer quando a pessoa que vive com a gente não acredita nas infinitas possibilidades? Meu marido fala que sou louca, que não tenho dinheiro e pensa que sou rica. Aí você vai fazer assim. Interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista, tá? Porque a gente não muda o outro, mas a gente pode fazer com que o outro fala não influencie em nós, não mude a nossa... Porque ali quando você tá fazendo isso, você tá mudando toda a tua realidade. Só que se você se alinha, se você se alinha com o que as pessoas estão falando, você paralisa, entendeu? Se alguém vem falar bobagem, para com isso, e você acredita, você se alinha com isso, você para. Então a ideia é não pare, e também não precisa corrigir ele, tá? Deixa essa pessoa com os pontos de vista dela. Se ela não tá disposta a mudar, não tem como a gente mudar essa pessoa. Então, para que isso não atinja você, você vai dizer assim, interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. E aí, deixa ela com os pontos de vista dela. Tá tudo bem, né? E faz o teu, continua fazendo. Então, porque a gente não muda o outro. A gente não muda o outro. Vai ter, Neide, um outro workshop sobre relacionamento, tá? Eu coloquei ontem no grupo a enquete e vai ser o seguinte. Eu coloquei a enquete perguntando qual o tema que vocês gostariam de ter um workshop. E coloquei 4 temas. Então, o mais votado foi propósito e direção, né? Saber para onde ir. O segundo mais votado foi dinheiro.
O terceiro mais votado foi emagrecer, né? O corpo ideal, o corpo ali que você sonha. E tem o de relacionamento que eu coloquei também na enquete, né? Todos foram votados. Mas alguns mais, outros menos. Eu vou fazer de todos, tá? De todos esses temas aí, eu vou fazer um workshop. E aí, vocês fiquem atentas à agenda, eu vou estar divulgando, para que vocês tenham ferramentas para qualquer coisa que você deseja mudar, para qualquer coisa que você deseja alcançar, tá? Daí vai ficar gravado, vai ter PDF, tá? Vai ser bem legal. Eu passo para vocês. Então, de tudo isso que vocês vão observando aí, que vocês estão alinhadas, falando, não posso, não é pra mim, ou até meu marido não muda, meu marido não acredita, e se eu pudesse vibrar diferente em relação a isso? E se eu pudesse mudar o meu ponto de vista sobre meu marido não muda, sobre meu marido não acredita, sobre no meu marido não funciona. O que mais é possível se eu mudo o meu ponto de vista? Aí é só experimentando, né? Então coloquem lá, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista, e o universo, como seria se eu pudesse? Universo, como seria se isso mudasse? Universo, o que mais é possível que eu sequer considerei? Universo, o que eu posso escolher que vai criar além disso? Me mostre as infinitas possibilidades. Deixa eu tirar aqui uma perguntinha para vocês do nosso baralho de perguntas aqui. Não esquece de compartilhar essa live, tá? Não esquece de compartilhar. Bora lá. Olha só, a pergunta que saiu. Já vou ler para vocês porque vai ficar de trás para frente, né? O que você pode fazer diferente agora para criar algo mais grandioso na sua vida? O que você pode fazer diferente agora que vai criar algo mais grandioso na sua vida? Quantas de vocês... É uma das perguntas. Ele tem... Eu tô sem, mas ele é um baralho que a gente vende, tá? Eu tô sem agora, não tem nenhum pronto. É a caixinha de perguntas, ó. E a gente tira as perguntinhas aqui. Quantas de vocês sabem o que tem que fazer, mas não fazem? Quantas de vocês assistiram essa live e não anotaram? Porque quando eu fiz o meu curso de barras de Axis, eu escrevia tudo. Até hoje eu tenho caderno, ó. Aqui tem caderno. Eu tenho o meu... Esse daqui que é de afirmações diárias. Todo dia eu escrevo. Todo dia. Então, quantos de vocês sabem o que tem que fazer, mas não estão fazendo? Né? Então, agora vocês, mão na massa, escrever, adota um caderno, escreve lá e repete. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e faz as perguntas para o universo mostrar as possibilidades. E se eu pudesse? E se eu posso? O que mais está disponível? Como seria? O universo me mostre as infinitas possibilidades. Tá bom? Meus amores, deu 40 minutos de live. Geralmente eu faço bem curtinha. Vou deixando vocês aqui. Uma ótima quarta-feira. Gratidão, mão na massa, todo dia, para mudar a nossa realidade e escolher uma vida muito mais grandiosa para nós, com muito mais facilidade, porque tudo é possível e só você tem o poder de mudar a tua realidade, ninguém mais, só você, tá? Então, mão na massa aí, o que você tem? Cliente, dinheiro, corpo, saúde, relacionamento, o que você tem repetido aí? Bora destruir, descriar isso tudo e colocar essa roda para girar com mais facilidade, alegria e glória na nossa vida, porque tudo na vida vem a mim, a nós, com facilidade, alegria e glória. Beijo, uma ótima quarta-feira e a gente se vê lá no grupo.